É sobre CV, Saltori e Saltec com você. Tem dificuldade de lembrar detalhes nesta revisão de currículo da sua vida profissional? Também tem confusão em qual estilo de comunicação usar na frente de todos os entrevistadores, seja no presencial ou entrevista online? E também fica pensando como começar um plano de carreira? Então, neste vídeo eu vou te mostrar de maneira combinada como navegar, como estruturar esses 3 temas da sua carreira. Fique até o final que você vai entender como ter um currículo campeão, um plano de carreira efetivo e uma comunicação estilosa e, claro, uma comunicação autêntica à sua personalidade. Eu sou Kátia Bueno, trabalho com projetos de recolocação e ao longo dos meus anos dedicados a pessoas, eu escuto algumas reclamações, que são essas: não sei montar meu plano de carreira, não sei conversar com o entrevistador e não lembro detalhes para montar o meu novo currículo. Este vídeo vai te apoiar a refletir, construir as informações e sim, ter essas respostas de maneira mais pronta e assertiva. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não ficar de fora desses conteúdos que podem trazer muitas respostas e, claro, tornar a sua recolocação a conquista da vaga do seu sonho, um salário melhor, um ambiente de trabalho melhor, um chefe mais amigável, empático e sim, construir uma carreira de sucesso como muitas pessoas. Por que se preocupar com a comunicação na hora de ser entrevistado, entrevistada? Porque o entrevistador é um profissional que você não conhece. Ele também não te conhece, mas ele tem o seu currículo e está muito curioso para saber da sua trajetória, da sua vida profissional, o que você tem feito e conquistado até o momento. Então, o estilo de comunicação mais assertivo não é a nossa comunicação do dia a dia. Não é a comunicação que a gente usa com um amigo, com a família, com um colega de trabalho, com um chefe, porque todas essas pessoas estão inseridas num ambiente que lhe é familiar, lhe é conhecido. Então é por isso que esse nosso jeitãozão de conversar, nós fizemos, ou a gente fez, ou você tem que fazer, não funciona com o entrevistador ou entrevistadora. Por quê, Kátia? Porque acontece dele imaginar pela sua fala a ocorrência na época, a situação na época. Então, quando você usa porque a gente pensou na melhor solução, ele fica com dificuldade de entender quem é essa gente. Será que você estava no meio mesmo? Será que você participou mesmo dessa solução? Então é por isso que você pode e deve se sentir à vontade para conversar em primeira pessoa. Inventaram esse folclore no Brasil e no mundo, que nós não podemos conversar em primeira pessoa, sendo que a entrevista é sua, é sobre você e sobre a sua vida profissional. Então, sinta-se confortável, sinta-se à vontade para falar em primeira pessoa e eu vou fazer até um trocadilho aqui com vocês. Bom, imagina que a pergunta é para mim agora. Kátia, como você faz currículos na Saltori Saltec? Eu vou conversar de uma maneira cheia de vícios de linguagem e depois eu vou dar a resposta sem vícios de linguagem no verbo na primeira pessoa. Vocês vão ver que não fica nada arrogante, nada, como se diz por aí, metida. Então vamos lá. Kátia, como você monta currículos na Saltori Saltec? Ah, sim, dona Kátia, entrevistadora. Porque aqui nós temos uma ferramenta chamada Plataforma Saltec. Lá dentro existe o Framework Guias de Carreira, que é um jeito, um template, um esquema de capturar detalhes de como o profissional fez aquele assunto técnico, que é um assunto que ele domina lá no campo de atuação profissional dele e dela. Então, aqui a gente pega todo esse conteúdo, a gente coloca no padrão de currículo Saltoria pela plataforma Saltec, isso já é feito de maneira automática. Depois a gente vai analisar, porque veja bem, se você não analisar bem os conteúdos, como é que você vai chegar a um novo currículo? Então aqui a gente pensa direitinho na técnica de redação a ser aplicada, a gente também estrutura o tempo verbal,
a gente faz a correção ortográfica, a gente passa a revisão do Word mais de uma vez para não deixar erros de digitação ou erros ortográficos digitados de maneira muito evidente no currículo. E aí a gente chega na versão final e devolve para o profissional, o usuário ou usuária via plataforma Saltec. É muita gente. São tantos agentes que eu nem sei. Eu mesma, a Kátia, sendo Kátia Bueno, eu mesma fiquei confusa. Quem é esse pessoal aqui na Saltória? Sendo que, por enquanto, a Saltória Saltec ainda está representada somente pela minha pessoa. Eu mesma fiquei confusa com essa repetição do agente, porque por um momento, na real, eu pensei, mas eu sou sozinha, por enquanto, aqui na Saltória Saltec. Quem é esse pessoal agente? Então, para vocês perceberem que o que se fala é como o outro, o interlocutor, vai interpretar, ele vai navegar nessa informação. Então, é preciso reorganizar o conteúdo e o desenho desta fala. Agora eu vou dar a resposta sem vícios de linguagem. Aqui na Saltória e na Saltec é utilizado de maneira muito frequente o framework chamado Guias de Carreira. É um template que tem por objetivo capturar os detalhes de como foram os assuntos técnicos em cada empresa trabalhada, em cada cargo ocupado, conforme a trajetória profissional dessas pessoas. Aí, de posse deste conteúdo, quando o usuário e a usuária, eles clicam no botão revisão e envio para análise, de posse deste conteúdo, eu, como especialista na Saltória e Saltec, faço a revisão ortográfica, entendo o sentido daquela informação, linha a linha, bullet a bullet, aplico a técnica de redação de currículos padrão Saltória e Saltec e depois de muitas horas de análise, interpretando e às vezes até sugerindo como capturar e desenvolver mais detalhes ainda na plataforma Saltec no currículo, eu devolvo para o usuário com a análise humana. E de lá, ele vai incrementar esse conteúdo, vai entender como é que ficou cada bullet, cada empresa trabalhada e cargo ocupado durante a sua trajetória profissional e fará download para o Word para que então ele obtenha o resultado, o produto final da plataforma Saltec, que é o seu novo currículo. Então, pessoal, o que a gente tem de conclusão? Eu usei várias vezes o verbo na primeira pessoa e por muitas vezes usando a pessoa, eu fiz, eu aplico ou apliquei, e o cuidado do tempo verbal. Percebam que o gerúndio, gerundismo, que eu tenho um pouquinho de aversão, ele não é frequente mais na minha comunicação, porque o conteúdo e o desenho desta fala já está treinado. É sabido que nós temos memória muscular e a face, a língua também. Deixe os vícios de linguagem, expressões clichês e acessórios que não ajudam nesta comunicação com o entrevistador. Abra uma caixinha, abra um arquivo chamado Standby, lá na sua fisiologia cerebral e deixe-os lá. E utilize esse novo desenho com este novo conteúdo. Então, quando eu falei para você se sentir à vontade de falar em primeira pessoa e usar o verbo no presente, tomar o cuidado de quando ele pertence ao passado e ao futuro, é para já dar essa ênfase numa comunicação que eu posso chamar de comunicação mais estilosa, com propriedade e, lógico, em cima das características de personalidade que é você. Essa é a minha. E lógico, como eu trabalho com isso todos os dias, eu já estou treinada e não comprometo a minha comunicação usando em excesso os vícios de linguagem e o único tempo verbal falado no mundo, o gerundismo. E a sensação, para mim, ela é de conforto, ela é de, poxa, que legal, eu estou me vendendo. Então, internamente, o efeito colateral é ganhar segurança. Quando esses argumentos, esses novos conteúdos, numa nova forma de comunicação, ela está
consolidada no seu treino, no seu desenvolvimento de conteúdo, o cérebro gera uma satisfação, um sentimento de orgulho. Valeu até aqui. Eu sei quem eu sou. Eu me orgulho do profissional, da profissional que me tornei. Errei várias vezes, mas acertei tantas outras. Então a comunicação em primeira pessoa, ela é importantíssima para se vender e o principal, para você se orgulhar de quem você é. Eu sei que você é uma pessoa preocupada com a sua carreira, já se inscreveu no canal, já deixou o seu like e no descritivo você vai encontrar os links para acessar o site da Saltori e nos conhecer melhor, me conhecer melhor. E se você quiser já seguir para revisão, para o desenvolvimento do seu novo currículo, também estará o link da Saltec. Detalhes no currículo. Lembrar de como eu fiz aquele assunto técnico de maneira detalhada. Eis a importância de ter detalhes sobre a vida profissional, porque vida profissional até o minuto presente da sua entrevista, ela é sobre passado e presente, com o que você é, com quem você se tornou. Por que ela não é sobre futuro? Porque o futuro ainda não nos aconteceu. Então, eis a importância de realmente focar neste passado, acessar memória, e a plataforma Saltec com framework e guias de carreira, ela está aí pronta para receber as suas informações e eu te ajudar a conquistar esse novo currículo, bem diagramado, bem formatado e sem erros. Então, pessoal, ao longo desses meus 10 anos que eu acesso informações profissionais de todos os clientes que passaram na Saltori e na Saltec, reescrevo essa história profissional, vários pontos eu posso compartilhar com vocês. Um deles é que quando o profissional ele começa a contar a sua trajetória profissional, empresa a empresa e cargo ocupado, 98% dessa conversa, desses profissionais, dão ênfase à empresa e principalmente àqueles acontecimentos meio desagradáveis. Inclusive, ele até esquece de contar as vitórias e os grandes resultados. A ênfase desses acontecimentos quase podem ser entendidos como uma contação de causos. O que aconteceu daquele jeito, e meu chefe falou, e o meu par, e minha equipe. Ele esquece de falar, é dele, que ele domina lá no campo profissional da área que ele escolheu para ser a sua carreira. Então esse é um ponto muito importante e gravíssimo. Não comece a sua conversa com o entrevistador dessa maneira. Então, de novo, a estratégia de falar em primeira pessoa, ela é essencial. Ela dribla esse jeito, eu diria até meio padronizado, de conversar com os entrevistadores sobre as nossas vidas profissionais. Aqui na Saltoria, eu tenho vários exemplos para comentar, inclusive de clientes que conseguiram colocar na caixinha de stand-by os vícios de linguagem. Porque eu sempre vou retomar os vícios de linguagem, porque eles são extremamente excessivos na linguagem do dia a dia, só que eles são funcionais. Nem os descarte no dia a dia, porque pode não funcionar. Eles são mágicos para você solicitar, recusar, criticar pessoas, informações e acontecimentos que eles perfazem o dia a dia profissional da nossa vida profissional. Então, use no dia a dia. Na entrevista com o entrevistador, não. Dê uma segurada e jogue-os lá na caixinha de stand-by. Aqui na Saltori e na Saltec, um dos exemplos que eu mais vejo, escuto e até leio, né? Porque a plataforma de comunicação da Saltori e Saltec aqui é o WhatsApp, é o seguinte. Kátia, fui ótima na entrevista. Já estou indo para a próxima etapa. O entrevistador me elogiou, a forma que eu coloquei e contei o meu currículo com detalhes. E eu consegui falar em primeira pessoa e evitei o gerundismo. É o que eu mais vejo como testemunho de que essa estratégia funciona na hora de você se pronunciar, se vender e se expor para todos os entrevistadores. Mas eu também percebo uma preocupação dos clientes da Saltori e da Saltec, que é o seguinte:
Mas, Kátia, na liderança da produção como gerente de produção, eu não fiz sozinho. Como é que eu conto isso na entrevista de que os resultados é de toda uma equipe, e neste caso, da minha equipe da época ou do momento atual? É muito fácil, pessoal. Basta apresentar os nomes das áreas e das funções ou até dos cargos que ali estavam participando daquele momento que é a sua vida profissional. Então eu vou dar uma resposta que pode ser uma ótima resposta se você é um gerente de produção ou independente da área e da empresa. Mas vamos usar o exemplo do gerente de produção. Então, dona Kátia, a entrevistadora. Hoje eu lidero uma produção com 18 linhas, é um produto de alto consumo, então é sim um produto sazonal. Hoje o time soma 80 pessoas, mas sobe conforme essa sazonalidade e não tem jeito. Todo time tem pessoas que saem mais que os outros. Então sim, os resultados hoje que eu tenho apresentado conforme a meta contratada, que está no budget, o que está inclusive na estratégia da empresa, é obter uma melhoria de produtividade e baixar o custo operacional X. Não vou entrar nesse detalhe, tá bom, pessoal? Para isso, não tem jeito. Toda equipe, toda turma de gente sempre tem os carinhas que saem na frente. Nessa equipe eu tenho 5 líderes de produção que são bem aplicados, bem comprometidos. Eu tenho 2 autodidatas que sempre me trazem ideias de como pode se melhorar a produtividade daquela máquina lá no final de linha, quando é a embalagem, enfim. Então sim, os resultados hoje são construídos com essa equipe, 30 operadores especializados e os demais estão espalhados entre operador A, B e C. E é uma turma que mistura todas as gerações e eu adoro isso. Até porque eu sou uma geração X e também tenho lá os meus modelos mentais que podem ser horas cristalizados, limitantes, mas eu estou bem aberto a entender principalmente a velocidade do jovem, a senioridade de quem inclusive é mais velho que eu. Então, com esta equipe composta dessa maneira, hoje eu tenho apresentado os resultados conforme a meta contratada para a área e na minha avaliação de desempenho para atingir a estratégia de mercado segundo que a área comercial definiu como apropriado, sendo uma ação estratégica go-to-market. Isso tem trazido ótimos resultados para a empresa. O impacto no faturamento bruto hoje ele apresenta uma alta de 38%, até ano passado a alta estava em média 10%. Então sim, o resultado é em equipe, mas o pensar estratégico, o negociar e lógico, a interatividade que eu preciso estabelecer com os meus pares e com as equipes dos meus pares, sob a minha liderança, é que faz com que essa equipe trabalhe orientada, porque ela sabe para onde ela tem que ir. Então, eu tenho conquistado esses resultados de maneira muito apropriada para a minha carreira, para a empresa, para o cargo que eu ocupo. E lógico, estou aberto a ouvir inclusive as minhas áreas de melhorias, não só no meu modelo gerencial, mas também no comportamental e sim, principalmente no técnico, porque às vezes uma boa ideia, uma ótima ideia nem sai de mim e da minha equipe, e sim de um almoxarife, do operador de empilhadeira ou de alguém que está fazendo a logística cross-docking, pegando o produto da empresa para ser distribuído. Então vocês viram, pessoal, que no fundo eu conversei já dentro dessa nova estratégia e todo esse nós e a gente é substituído por essa riqueza de detalhes. Essa resposta comunica quem são as pessoas, o que o trabalho dele impacta estratégia, mercado, como ele faz interação com os pares, com as equipes dos pares. Então é essa riqueza de informações que ela acontece lá no Framework Guias de Carreira, pode e deve ir para a sua comunicação de entrevista, porque é isso que o entrevistador ele mais está ansioso por conhecer, para te conhecer. Então a gente pode chegar à conclusão que todo detalhe e informação registrada e capturada pelo Framework Guias de Carreira lá na plataforma Saltec
vai te ajudar efetivamente a compor essa nova comunicação. E não se esqueça, verbo em primeira pessoa, porque a carreira profissional é sua. A vida profissional que está sendo apresentada e que precisa ser vendida para esse entrevistador é a sua. Então não se esqueça, use essas estratégias. Então eu e você, nós podemos chegar à conclusão que todo detalhamento, todo registro feito na plataforma Saltec, que ajudou a compor um novo currículo detalhado, que vende o domínio técnico, que é o que eu sei fazer, que é o que eu manjo, né, gente? Ele também pode ajudar a refletir o próximo passo de carreira. O quanto que eu, gerente de produção, estou pronto ou pronta para ser um diretor de operações, um plant manager, um diretor de planta. Vamos ainda ficar nesse exemplo. E aí a análise é a seguinte: como eu posso montar um plano de carreira e até mental? E rascunhar no caderno, digitar no Word, montar no Excel, faça do jeito que lhe convier. Então a estratégia para se pensar no próximo passo do plano de carreira, da vida profissional, é estabelecer um exercício de comparação. E aqui eu diria que é um nobre exercício, porque você pode se comparar com o que existe de melhor por aí. E a primeira ação é: então aqui eu vou estabelecer uma conversa de dia a dia com você. Então quando a gente pensa em pessoas que nós admiramos no dia a dia de trabalho, sempre vem em mente, ou até quando a gente comenta com outros, como aquele cara manja. Ou então, que mulher inteligente. Nossa, tudo que ela faz é muito bem feito. Sim, são essas pessoas que podem e devem servir de base para o seu exercício comparativo. Vamos para o aspecto técnico. O que aquela pessoa, aquele profissional, aquela profissional tem que você fala: como eu admiro tecnicamente o trabalho dessa pessoa. Se for oportuno e viável, estabeleça uma conversa, estabeleça uma conexão com esse profissional e, dentro dessa conexão, pergunte como que ele faz para acessar tantas informações e abastecer o seu campo profissional e ter muitos mais domínios técnicos. Eu tenho certeza que essa pessoa, dentro dessa conexão, dessa maneira que você vai conduzir e estabelecer esse networking, não sei se online ou presencial, se é alguém do seu trabalho ou alguém que está distante do seu trabalho, se ele se sentir confortável, ele vai colaborar com você, ele vai compartilhar o que ele faz, o que ela faz. E aí, você captura essas informações mentalmente, ou lá no Word, lá no Excel, seja onde for, estabeleça, marque 1, 3, 10 ações de como ampliar a sua performance técnica para subir esse degrau segundo a hierarquia ainda estabelecida nas empresas. Não vou nem entrar no mérito de discutir o quanto que as empresas ainda estão presas a um organograma tradicional. Isso vem mudando bastante, mas não é o nosso tema de hoje. Uma outra análise bem incrível e interessante que você pode fazer é o lado comportamental, o aspecto comportamental, e aí se oriente por uma lista de competências que a sua empresa pode ter e ela roda essas competências dentro do exercício da ferramenta de avaliação de performance anual, trimestral, semestral. Hoje em dia também esse assunto tem se alterado muito, ele tem ficado mais perto da realidade. Tá? Ou acesse aqui na Saltar e na Saltec, eu tenho uma lista de competências que eu posso compartilhar com você, ou em fontes sérias na internet, pelo YouTube, pelas redes sociais, ou até em sites sérios de uma série de empresas, organizações, universidades, faculdades, blogs, mas tem que ser de pessoas que falam com propriedade, com pessoas muito sérias. E se você quiser, me acesse aqui que eu também tenho uma lista de competências que eu posso compartilhar para você fazer esse exercício de autoanálise. Bom, e aí, como é que fica o exercício comparativo? Estabeleça pelo menos umas 5 competências que você admira no comportamento deste ou desta profissional. Assuma essas competências como que você ainda não as tem pronto e que você está muito ansiosa por desenvolvê-las para a sua vida profissional. E aí busque ajuda de várias maneiras, sozinho,
ao se autoanalisar, dê nota de 1 a 5. Por exemplo, habilidade conceitual. A habilidade conceitual, ela pode ser entendida como a capacidade de formular, elocubrar cenários, situações, respostas em questionamentos complexos de maneira rápida. A pessoa não precisa estruturar uma apresentação PowerPoint. Ela habilmente, lá no intelecto, ela compõe essa linha de raciocínio e passa a mensagem para uma ou diversas pessoas. Então, faça você esta análise. Se você admira essa condição, essa competência naquela pessoa, você pode dar uma nota. Nossa, se eu admiro isso nela e ela é uma nota 5, considerando que 5 é a maior nota, e eu? Como é que eu fico nesta minha autoavaliação? Eu acho que eu tô um 2.7. Pronto! Seja honesto, seja sincero e seja corajoso para se autoanalisar, porque é um exercício, eu diria que não tão fácil, mas é gostoso. E quem tem coragem faz, e quem tem coragem avança nessa autoanálise. E assim, sucessivamente, faça para as outras competências e de novo você chegará à conclusão do que você tem que fazer. Novamente, estabeleça 3, 5, 10 ações para rapidamente, que pode ser 1 ano, a longo prazo, 2, 3 anos, porque essas mudanças e conquistas técnicas e comportamentais, senso de realidade, pessoal, elas não acontecem de um mês para o outro e muito menos em 3, 4 meses. Isso não é real, isso não é fatídico da nossa condição de ser humano e profissionais. Então sim, faça um plano de médio a longo prazo e monte essas 10 ações e corra atrás. E sim, tenha disciplina para se autoavaliar novamente a cada época ou a cada momento. E se ele está escrito, esse plano de carreira, em algum lugar, vá lá, seja sincero, seja de novo corajoso, né? Be brave. E fala, nossa, das 10 ações que eu montei, eu não fui atrás de nenhuma. E já se passou 6 meses. Eu preciso realmente buscar uma ajuda externa. E aí contrate um programa de coaching. Ou fale com seu terapeuta, sua terapeuta, enfim. Você vai perceber que às vezes sozinho a gente não consegue. Mas juntos, em 2, em 3, isso fica um pouco mais fácil e factível de acontecer. E um outro exercício comparativo, se você já é um gestor, ocupa um cargo de média gestão, alta gestão, quem é o profissional ou a profissional que você admira no modelo de gerenciamento de tudo, porque hoje em dia se gerencia tudo. Gerencia prazo, demandas, pessoas, estratégias e até a pressão da empresa por todo mundo obter aquele resultado que é necessário, por todo mundo correr atrás da meta que se faz necessário. Então busque de novo a mesma estrutura. Quem tem um modelo altamente eficaz de gestão do tempo? Absorva para você, use a técnica de autoanálise e estabeleça a médio e longo prazo como é que se muda isso. Quem é que tem um exemplar modelo de gerenciamento de pessoas? Quem faz liderança de gente que você é apaixonado, apaixonada? Então traga essas referências, monte suas análises por bloco técnico, de gestão e de comportamento. São esses 3 elementos ou essas 3 condições que juntos vão sim fazer você correr atrás do seu plano de carreira e ter sucesso profissional como muitas pessoas possuem. Obrigada por mais este momento juntos. Saltori e Saltec, se é sobre CV, estamos com você.